os testículos estão lá em cima e depois é que cai. Portanto, testículos para cima, porque não dá para pôr os testículos para baixo, né? Sim, testículos são para sempre cima, deles. pila para trás e depois fita cola. Exato. Estás a perceber? Testículos para dentro eu não consigo, desculpa. Não. Aí era logo cena... onde eu traçava o limite. Vai com pila, vai com tudo. Vai com não vai sem pila. Olha, that's a look. Olá, bem-vindos à Casa do Aço. Hoje temos o nosso primeiro convidado que não faz parte já da família, portanto não é o Simão, não é a Inês, é um convidado novo que é o André. Diz olá. Olá. Eu mesmo, André Amel, tudo bom? Não, eu conheço-te, basicamente, nós estivemos juntos no 10º ano. E 11º, foi exatamente, isso? A partir do 11º e 12º. Sim, fizemos o secundário todos juntos. Sim. A sério? Do 10º ao 12º? Já não te lembras do último ano, Mateus? Já não te lembras de mim, Mateus? Não, lembro-me de ti. Não me lembro a duração do... eu esqueço-me sempre disso. És uma pessoa. Sou mesmo uma pessoa. Temos-te aqui hoje como nosso primeiro convidado, porque também tu tens um papel social, não é? Muito, muito forte, não é? Que é, consideras-te fazendo parte da comunidade LGBT, não é? Sim, completamente. Eu sou a comunidade LGBT. És a comunidade. Uma coisa que eu te queria perguntar, que é uma das coisas que mais me questiono. Portanto, eu lembro no 10º, 11º, 12º, eras gay, não é? Sim. E pretendo continuar. Ok, fixe, ainda bem. Mas eu lembro-me na altura que estavas ainda um bocado a aceitar que as pessoas não aceitavam assim tão bem. Sim. Lembro-me de haverem rumores e coisas que tu falavas comigo e que dizias Exato. que haviam essas coisas a circular, não sei o quê. E sinto que agora, cada vez mais, provavelmente, pronto, foste crescendo, agora no fucks given, não é? Exato. Epá, eu assumi-me bué de novo. Eu sempre sofri de preconceito por ser bicha antes sequer de eu saber que era bicha. Ok. Disseram tantos de... Exato, antes. O que é isso? Mãe, o que é ser... Qual é o vosso limite de palavras aqui? Não, dá-lhe. É? Mãe, o que é um paneleiro? Isso era eu a chegar a casa. Portanto, antes sequer de eu saber que era gay, já me faziam questão de me dizer. Portanto, eu quando tive aquele clique que tu és gay, tipo, eu assumi-me na escola, no ciclo, estava no 8º ano. Tipo, na boa. E não sei porquê, porque não há necessidade de chegar à escola e contar. Eu senti. E foi nessa altura que eu tirei, tipo, as armas às pessoas que me faziam bullying. E portanto, a partir daí as cenas já acalmaram muito no ciclo, porque eu no ciclo sofri bué desde o 5º até precisamente ao 9º, depois no 9º lá acalmou. E quando eu fui para o liceu, sinceramente eu não posso dizer que sofri de bullying de todo no liceu. Foi lá está, os rumores, estás a perceber? Porque no liceu se calhar já haviam gays, mas não haviam gays assim tão bem resolvidos. E então, as pessoas gostavam de falar. Claro que havia homofobia à mistura, mas aí já nem levo tanto como algo assim tão destrutivo para mim. Não por não ser destrutivo, mas precisamente por eu estar super bem resolvido comigo. Ok, e portanto, eu não sabia, tu no 9º ano, né? Nono? Oitavo, nono. Eu lembro-me que tinha 14, portanto se calhar 8º, com 14 mais provavelmente 8º. Deve ser mais ou menos. 8º. Mas foi tipo, a professora chama para entrar na sala e tu pões-te no estrado e dizes, pessoal, só para ficar tudo esclarecido. Eu sou um bocado calculista, né? E eu na altura estava com uma inimiga na turma. Ou seja, quem é a melhor pessoa para espalhar as nossas coisas senão os nossos inimigos? E ela sentava-se mesmo à minha frente da minha carteira. A carteira que se diz, não é? Na escola. Sim. Já estou para fora do vocabulário escolar. Exato. E não sei, foi mesmo do nada. E na altura até me assumi como bissexual. Acho que a gente passa por esse processo. Acho que não sei se por se calhar ainda achar que havia ali um restinho de heterossexualidade ou se era um bocado para ser menos chocante, mas disse: olha Daniela, sou bi. Esquece. E isto era a última aula do dia e a escola toda ficou a saber. E depois tipo no dia seguinte ficavam ao pé de mim e diziam: André, eu ouvi dizer que eras bi. Sim. E pronto, e a partir daí tipo, as cenas acalmaram bué. Começou a ser mais natural. E foi a minha tática, estão a perceber? Que foi de género, eu já sofro sem me assumir. Exato. Até porque eu nem acho que tive muito tempo sem me assumir, porque foi como eu vos disse. Eu quando soube que era, caguei
e saí mesmo do armário. Mas se toda a vida fui crucificado por o ser, não ia fazer diferença assumir ou não. E pensei, não, deixa-me experimentar, pode ser que as cenas acalmem. Sim. E acalmaram. Ok. E sentes, na altura, talvez sentias mais, mas sentes que há homofobia? Na altura, sentias mais isso, não é? Sim. Pá, no meu caso, hoje em dia, eu não me sinto vítima de qualquer... Eu, enquanto André, ok? Não vou romantizar aqui a homofobia e dizer que ela não existe. Não, ela existe, se calhar mais disfarçada e mais camuflada, tal como o racismo, mas está lá, completamente. No meu caso, não me sinto vítima de homofobia, nem quando estou aqui em Lisboa com vocês, nem quando estou na ilha, porque eu acho que sou muito bem resolvido e eu emano essa energia às pessoas e, portanto, acho que já nem dou asas às pessoas para... Ou então, se calhar até na minha inocência sou, mas como estou bem a lixar para isso, é uma cena que, como não me afeta de todo, eu próprio não me apercebo de... Se me perguntares, achas que falam de ti? Opa, acredito que sim. Ou pelo menos se toda a vida vivi com isso, é impossível agora chegar aos 22 e achar que não. Portanto, é algo que já está um bocado dentro de mim, ou achar que as pessoas falam mal de mim por toda a minha história, né? Mas se falam, lá está. É pelas costas. Por isso, fixe, falem. Só não me chateiem. Mas e qual é a diferença que sentes? Porque pá, tu até aos teus 18, para aí, né? Viveste na Terceira. Sim. Espaço pequenino, ilha pequenina, comunidade pequenina. Vieste para Lisboa. Sim. Qual é a diferença? Ser gay lá, ser gay cá? Lá, por exemplo, ser gay em Lisboa é muito mais perigoso. Porque Lisboa é um sítio grande, e ou seja, por um sítio grande temos os dois extremos. Tu tens as pessoas que te aceitam muito, tens uma marcha LGBT, tens os bares gays, mas depois tens o outro lado da moeda. Tens as pessoas que te espancam, tens as pessoas que te batem, tens as pessoas que te humilham na rua. Na Ilha Terceira pode não haver quem não aceite muito, mas também não há crimes de ódio. Ou pelo menos não são assim mais... Por exemplo, tu vais ao bairro Alto. Há aquelas ruas que a gente chama as ruas gays, precisamente por terem mais bares gays. Estás a perceber? Porque criou-se ali um nicho homossexual. E são ruas muito fixe. Pode estar na boa, pode estar inclusive em drag ou com um look super andrógeno. É na boa. Basta atravessares para a rua ao lado, precisas ter muito cuidado. E estamos a falar de uma diferença de ruas. Estão a perceber? Portanto, é a maneira mais fácil que eu encontro para vocês perceberem os dois extremos e os dois lados da moeda que há aqui em Lisboa. Pá, porque eu não gostava de ser rapariga, começa por aí. Não gostava de ser rapariga, de andar à noite em Lisboa, fogo. Tenho bué de medo. Exato. E imagino um homem em drag na rua, é rapariga nível 3000. Estás muito exposto. Eu sempre me considerei uma pessoa muito feminista. Há muitos de vocês não sabem, mas eu já fui trava, a.k.a. drag queen. Ou seja, era um homem que se vestia de mulher para fazer espetáculo. Não no dia a dia, sempre na vertente do espetáculo. E claro que às vezes as bichas é pobre e tinha de ir a pé para algum sítio, né? E portanto, sim, há muito preconceito, há muita homofobia. E também já experienciei aquilo que as próprias mulheres sentem, que era de cara não, né? mas de costas, por exemplo, muitas vezes me confundiam com uma gaja, por exemplo. E eu ouvia certos piropos que até, para mim, eu pensava, ok, se fosse gaja, eu até achava, até serviam para me subir o ego, mas estando lá é completamente diferente o ouvir piropos que às vezes até nem são assim muito porcos, mas pá, sentes uma objetificação tão grande, e eu sempre me considerei feminista e defensor de todas essas causas, mas depois de estar aí senti muito mais a importância de todo o feminismo, por exemplo. Quando sentiste na pele, não é? Quando senti na pele. É muito diferente pensar, era muito fleiro, e não só, porque outra coisa eu posso dizer que, apesar de não ser transexual, se calhar é arriscado dizer isso, mas já sofri de transfobia. Ou seja, por acharem que eu era transexual, estás a perceber? E a ouvir bocas associadas a isso, ok? Muitas delas ligadas já à prostituição. E o facto é que muitas, e isso é triste de dizer, mas muitas transexuais em Portugal viram-se para a prostituição. Muitas não é por opção, mas quem é que dá trabalho a transexuais? Transexuais em Portugal trabalham em 2 sítios. Call centers, e muitas delas, se ainda não têm a voz completamente modificada para soar mais feminina, são obrigados a dar o seu nome masculino, e isso para uma pessoa que é transexual é super agressivo, é super agressivo, é super destrutivo, e ou trabalham em call centers ou trabalham na rua. Se é que me percebem. E muita gente pensava que tu eras, não é? Quando estavas em drag. Sim, confundiam drag com... Incluindo na ilha, porque na ilha, eu até quando comecei a ser drag ainda não ouvi o fenómeno Pablo Vittar.
que foi o que levou a muita gente a conhecer o drag. E na ilha, se calhar para muitas pessoas, eu fui a primeira drag queen que elas viram, conheceram, ouviram sequer falar. E houve lá muitos boatos. E depois, por exemplo, eu e o meu ex-namorado tínhamos uma cena que era nas nossas folgas, a nossa casa estava sempre revirada. E a gente odiava estar lá. Portanto, a gente, nas nossas folgas era mais fácil, né? Estupidamente, pegarem nós e ir para um hotel. E vocês vejam como as pessoas interligavam as coisas. É drag, veste-se de mulher, está em hotéis, o que é que está a fazer? Prostituir-se, por exemplo. E isso foi muito falado na ilha. Muito. E, portanto, a sério. Muito falado. Mas tu chegaste a fazer. Prostituir-me, não? Põe aqui um bocadinho. Não, é pá. Põe o microfone um bocadinho mais para cima. Houveram propostas. A sério? A sério, houveram. Uma das muitas histórias, porque as outras foram porcas e para mim foram reles. Portanto, assim é que eu até acho mais piada, que se calhar não tenha sido outra piada, mas achei piada ao tipo de convite. Estava no finalmente, tinha acabado de atuar e 2 camões, 2 estrangeiros, vieram ter comigo e perguntaram se eu não queria despir a roupa e masturbar-me para eles, sem eles me tocarem, por 100 euros. Íamos à casa de banho, masturbavam para eles, eles nem me tocavam, ou seja, devia ser mesmo um fetiche, estás a perceber? E eu não aceitei. Depois, claro que no fim do mês começava assim a repensar a minha vida. Quando não há dinheiro para o passe. Exato, quando não há dinheiro para o passe e pedes 20 cêntimos para conseguires comprar alguma cena no mini preço. Sim. Será que ainda consigo o contacto deles? Será que eles ainda estão em Portugal? Mas tu chegaste a fazer drag, tu começaste drag, mesmo a fazer espetáculos cá, em Lisboa. Exato. Eu só comecei a ver o teu alter ego, né, de drag. Foi cá em Lisboa. Cá em Lisboa. Exato. Eu na terceira andei com um rapaz que viu um programa que era RuPaul's Drag Race. Não sei se vocês já ouvi falar. Para quem... Netflix. Exato. Para quem não conhece, é uma espécie de America's Next Top Model, que toda a gente conhece, mas com drags. E eu vi aquele programa e fiquei bem apaixonado. Como vocês devem saber, eu vim cá para fora estudar teatro, portanto, era uma cena que para mim fazia-me todo o sentido. E eu apaixonei-me imenso por aquele mundo, até porque desde puto sempre vestia as roupas da minha mãe, metia cenas na cabeça e via a minha fantasia. E portanto, mas foi algo assim que surgiu bué do nada. Mas eu sou um gajo que quando mete cenas na cabeça tem de ser até ao fim. E vim cá para fora, já vinha assim com tudo planeado, com as atuações planeadas. Quando vieste cá para fora, quando vieste para Lisboa, já tinhas isso? Já tinha isso planeadíssimo. Portanto, cheguei cá no dia 10 de... Cheguei cá no dia 10 de setembro. Só para perceberem, ele tem uma tatuagem no braço e foi ver. E foi verificar. Foi verificar. Foi. Estava a pensar, dia 9 não. Dia 9 foi o dia em que eu perdi o meu exame de condução. Porque eu achava muito boa. E então, sim, claro que eu posso ir exame de condução na véspera de ir para Lisboa. Porque passar, claro que vou passar. Não. Claro. Maldito stop. Exato, e foi num stop, gente. Foi um stop que se lixou. E foi num stop. Voltando à minha história de trava. E cheguei a Lisboa dia 9, agora não me lembro em que dia que foi, mas lembro-me que na próxima segunda-feira já estava no Finalmente a fazer o Lugar às Novas. Porque o Finalmente tem uma plataforma muito fixe e eles têm o seu elenco da casa todos os dias por semana. É o único bar de Portugal LGBT que não fecha nenhum dia por ano, está aberto os 365 e eles todas as... Exato. E eles, portanto, quando vocês estiverem a deprimir bué às 3 da manhã, já sabem como está aberto. Bora. E fui lá logo à primeira segunda-feira, porque eles às segundas-feiras dão lugar a drags novas que querem lá atuar, ou seja, apresentar o seu trabalho. Porque às vezes o difícil é, eu quero, mas onde é que vou mostrar? Onde é que há uma plataforma que me aceito para ir mostrar? E lá eles que sabe que és novato e que exatamente. Pronto, não pode correr mal. E comecei lá a fazer espetáculos. A cena é que eu sempre tentei trazer e sempre trouxe para o meu drag mensagens de cariz político e social. Nunca fiz o drag. Aliás, no fundo, o drag é sempre um grito de uma manifestação político-social, não é? Claro. Nos tempos que vemos hoje em dia. Claro. Mas levava isso muito a peito e tentava fazer coisas muito diferentes. Por exemplo, a atuação, que foi a atuação que me pôs. Não quero dizer na berra, porque quero parecer modesto. Mas a atuação assim em que eu tive mais destaque, que eu fiz no Finalmente, foi If I Were a Boy, da Beyoncé, não sei se vocês conhecem. Sim. E eu começava a atuação vestido de mulher e durante a atuação ia despindo todo o meu outfit e acabava a atuação em homem. Eu vi isso no YouTube, não é? Tu meteste isso no YouTube. E essa mensagem tem uma mensagem muito forte, quer para aquilo que a gente considera ser o papel do homem na sociedade, o papel da mulher, quer para questões de
transexuais, ou seja, ali brincar um bocadinho de uma forma séria com as questões de género. E depois dessa atuação, a Débora de Cristal, a maior drag de Portugal, a mais antiga, a mais icónica, há um filme dela que tu tens de ver que foi ao Festival de Cannes e ganhou, acho que foi ao Festival de Cannes, e ganhou, produzido em Portugal. Pá, o filme é excelente. Eu ouvi falar nisso, não vi o filme. Morrer como um Homem. Yeah. Vê, tá. Não sei, do teu ponto de vista, porque tu já vês que de um ponto de vista mais técnico, se calhar até Sim, uma opinião diferente, mas exato. gostei muito. Ok. E acabou a atuação e ela veio logo me convidar, André, que é Caia neste caso, né? Yeah. Caia era o meu nome de Vênus, drag, atenção. Caia de Vênus. Não, toda a gente chama Caia de Vênus. É? E depois até eu comecei a chamar Caia de Vênus, depois eu chamava Caia de Vênus. A cena era Caia Divinas, ou seja, era um trocadilho de divinal com Vênus, mas não, ok. nunca pegou, Nunca portanto, pegou. Pois. Caia de Vênus all the way. Escrito. Exato. Acabei por mas aí. já me conformei com a ideia. Ok. Já ficou. Exato, já ficou. E ela convidou-me para ir à Gala Abraço. Para quem não sabe, a Gala Abraço é a maior gala LGBT e sobretudo de drag queens que há em Portugal. Foi criada pelo Carlos Castro, aquele gajo que tiraram o pau com Sim. Com Já saca-rolhas, sei. não saca-rolhas, sim. Exatamente. Exato. Esse acho que está preso até o fim da vida. Espero que sim. Renato Seabra, acho eu. Exato. Acho que sim. Gossip News de 2010. 2010. Sempre atualizados. E ele levou-me à gala. Eu fiz essa mesma performance porque foi o que ele me pediu, e para aquele espetáculo fazia todo o sentido. Foi no Teatro São Luís, foi o Teatro na Baixa, se não estou em erro, não quero cometer gastos. Acho que foi no Teatro São Luís, que tem uma capacidade para milhares de pessoas, e pela votação do público fiquei em segundo lugar. Uou. Exato. E a partir daí comecei a ir às várias casas de espetáculo de Portugal. E epá, foi muito fixe. E até porque brincar com as questões de género para mim sempre foi muito importante. Por exemplo, levar looks andrógenos, ou seja, até posso estar com um look feminino, mas ok, dessa vez deixa-me ir sem sutiã e com os mamilos à mostra. Ou seja, lá está, a brincar mesmo com aquela questão de género que é tão importante, e um bocado desconstruir aquilo que é o drag. Até porque foi muito, não por minha causa, né, mas foi muito na altura em que eu comecei a fazer drag que o drag em Portugal começou a ter outro registro. O drag em Portugal, para ser aceito, tinha que ser aquele drag clássico em que um homem tem que se parecer extremamente com uma mulher, tem de usar vestidos de gala, tem de andar cheio de brilhantes e diamantes e grandes brincos. Eu vim desconstruir, eu e muitos dos meus colegas viemos desconstruir um bocado isso, e felizmente conseguimos. Estavas a escrever alguma coisa para perguntar? Não estava a escrever nada disso. Raniazinha, por falar em drag queen, tinhas uma pergunta, não é? Tinha, deixa-me relembrar. Vês o Paul's Drag Race? O que estavas a falar. Sim. Nunca vi, mas. Shame. Mas A minha prima é toda a uma gente me grande pede para fã. ver isso. A tua Não, prima? isto A minha prima adora. É? Adora Adoro a tua prima. Beijo para a prima do Simão. Do Manel. Manel, desculpa. Ups. Ganda Simão. Ele não responde. Mas o Simão também tem uma prima que fez o Paul's Drag Race. Provavelmente. De certeza. Provavelmente. Esperemos bem que sim. O que é que eu ia perguntar? Isto aqui. Está aqui. Como é que eu escondi a pila? Olha, já agora, Olha, como é que já escondias a agora. pila? Há várias maneiras de esconder a pila. Eu, como gostava muito dos abodies, não vou dizer fazer espargatas porque eu não conseguia, né? Mas como gostava de abrir assim as pernas e estar à minha vontade, não me sentia à vontade em fazer só com cueca, porque há cuecas específicas ou então cuecas de criança. A sério? Como é que eu fazia? Com fita cola. Posso ser explícito? Podes, explícito. Pronto. All the way. Ok, all the way. Então, como vocês sabem, tu se calhar não, ou se calhar sim, os tomates têm uma cavidade que sobem para cima. Oh, não. Ok, mas a cena é que tipo, isso ao início dói. Estão a perceber? Eu até lembro-me de ir no táxi tipo de lado, não conseguia sentar, doía. Porque supostamente nós antes de nascermos e antes do nosso sexo, mesmo quando o nosso sexo já está definido, Sim. os testículos estão lá em cima e depois é que caem. Portanto, testículos para cima, porque não dá para pôr os testículos para baixo, né? Testículos para em cima deles. Pila para trás e depois fita cola. Exato. Estás a perceber? Testículos para dentro eu não consigo, desculpa. Não. Aí era logo cena... onde eu traçava o limite. Vai com pila, vai com tudo. Vai com não vai sem pila. That's a look. Olha, vai com pila. Há muitas drags que fazem isso e também tenho algumas só porque não conseguem, tal como tu, e outras pelo cariz mesmo daquela mensagem. Sim. Posso ser uma mulher, entre aspas, e continuar a ter. Até porque cada vez mais nós nos apercebemos que para seres mulher não tens que necessariamente de ter uma vagina. Ou seja, o que quer dizer com isso? Por exemplo, uma transexual, uma mulher transexual é uma mulher, ponto. Muitas delas têm
Não ia dizer pau, mas pau um bocado. Tenho pênis, acabei por dizer. A cena como me sinto bem entre amigos, fica aqui um bocado sem filtros. Lá está, isto é um podcast, isto é mesmo assim, não é rádio. É a diferença. Obrigado. Está a diferença aí. Obrigado. Afinal, se calhar gosto mais de podcasts. Podes ficar quando quiseres. Há menos filtros. E temos mulheres transexuais que são mulheres na sua totalidade, ponto, e têm pau. Exato. Quer porque ainda não fizeram a operação, quer porque ainda não conseguiram, querem, ou porque simplesmente Exato. porque não querem. Exato. E não são menos mulheres por causa disso. Portanto, também é importante passar essa mensagem que o que faz de alguém mulher não é o corpo. Não é um par de mamas, não é um pau, não é aquilo que a gente considera ser super feminino, ou extremamente feminino, ou feminino, sequer. Portanto, isso já me perdi. Não, mas sim, não. Yeah. Mas pronto, foi E importante. hoje em dia já se vê muitas mulheres a fazerem. É drag queen ou drag king? Sim. A questão é. Não é? Porque imagina, tu podes ser uma mulher e fazer drag king se quiseres tipo, incorporar uma personagem daquilo que a sociedade considera masculino. Para mim é sempre perigoso usar termos masculino e feminino. Yeah. Mas se quiseres incorporar aquilo que a sociedade considera uma personagem masculina, ou seja, serias tu a transformar-te, digamos, num homem. Mas também existem as biodrags, ou seja, eu olho para ti e não estou a ver uma drag, certo? Yeah. No entanto, tu podias continuar a ser uma drag feminina, ou seja, a interpretar um papel feminino, claro, com toda uma maquilhagem mais glam e com todo o look que à partida tu não usas pipar à faculdade, né? Ou para fazer aqui os podcasts, que também seria muito engraçado. Um dia por acaso temos que fazer isso, um podcast todo em drag. Todos em drag. E portanto pode ser uma biodrag, lá está a bio porque à partida, não é a partida bio porque já nasceste do sexo feminino, mas queres usar isso mais como um alter ego. Estás a perceber? E pode ser uma drag king, ou seja, uma mulher que interpreta um papel masculino. E também, por exemplo, no RuPaul's Drag Race já entraram várias mulheres transexuais que fazem drag. Ou seja, mulheres que fazem drag. Ok. Até porque, imagina, muitas pessoas, desculpa Matheus, Não. muitas pessoas começam a fazer drag pelo refúgio porque, aos fins de semana consigo ser aquilo que sou no meu interior. E começam por aí. E aos poucos vão ganhando a coragem. Mais à vontade e tudo. Exatamente. E como eu já vos disse, é muito difícil para uma mulher transexual em Portugal, sobretudo, infelizmente, encontrar emprego. Portanto, muitas fazem vida do drag. Se bem que para muitas também é algo que lhes faz confusão, porque elas querem muito separar o que é ser uma drag queen do que é ser uma pessoa transexual. Porque o drag queen é um bocado fazer uma caricatura do sexo feminino em todo o seu lado positivo. Nunca aqui até é mais de exaltar o sexo feminino do que denegri-lo. Mas pronto, mas de uma perspectiva mais caricata, se é que me percebem. E portanto elas não querem ser postas, e eu percebo nesse saco de que uma drag queen é uma transexual é uma drag queen. Não, eu sou uma mulher, ponto. Estão a perceber? Portanto não querem essa associação. Há muitas que apesar de não quererem veem-se na obrigação de, porque ao menos ali são aceitos, ao menos ali conseguem fazer uns trocos. Portanto, No teu caso, tu fazias drag nisso, de sentires que à noite conseguias ser aquilo que eras no interior, ou era mais uma performance de ator, como tu estavas a tirar acting e gostavas, sim, mas não era bem, pronto, era uma coisa que tu gostavas de fazer, mas não era isso que tu eras mesmo? Boa pergunta. Eu acho que todos nós, por mais que nós sejamos, nós temos o nosso lado feminino, o nosso lado. E portanto, eu se calhar mais que tu, né? Se calhar. Não sabes o que é que eu faço à noite na casa do banho. Exatamente. Emma. E portanto, sim, também era um lado meu, mas também muito, sobretudo, pela parte da representação. Por isso é que eu, quando comecei a fazer drag, encontrei ali tanto a minha praia, tanto aquilo que eu gostava, que até o curso de teatro começou a deixar de fazer um bocadinho sentido para mim. Porque é quase do género. Se a tua ideia é ser palhaço ou trabalhares como palhaço, tu vais para o Chapitão, para uma escola mais virada a isso, não propriamente para um curso de teatro, que provavelmente não te vai dar assim bases, dá sempre, não te vai dar grandes bases para trabalhares em circo. E eu, como estava tão decidido, não, é isto que eu quero fazer, fui-me desmotivando aos poucos da escola, mas foi sempre completamente numa perspectiva muito de fazer a minha arte, muito de fazer a minha cena, até porque, como eu já vos disse, brincava muito com o género. A minha ideia não era parecer uma mulher de todo, eu desconstruía os géneros, estão a perceber? Portanto, não acredito que fosse tanto sinto uma mulher e quero aproveitar isso para... Exato. E tens saudades? Porque na terceira tu não fizeste uma vez, não é? Eu lembro que tu publicitaste isso e fiquei, ok, na terceira... Ok, uau. Eu tenho muitas saudades, muitas saudades, mas nada é impossível, né? Mas neste momento da minha vida é difícil. Primeiro, moro na terceira, mesmo que voltasse para Lisboa,
no meu tempo, drags assim, do meu estilo, ou parecidas com o meu registro, ou da minha faixa etária, haviam o quê? 3 ou 4. Ok. Hoje em dia, a cada dia nasce uma drag em Lisboa, e drags ótimas e drags lindas, e isso um bocado por inseguranças, porque em tudo o que me meto, eu meto-me para ser o melhor, para me superar a mim mesmo, e sei que a fasquia está muito elevada, e eu agora para voltar a fazer drag, tinha de pedir tipo um empréstimo ao milénio que nunca me ia ser concedido. Portanto, é uma ideia que está assim um bocado descartada, mas é sem dúvida das coisas que me fez Sim. mais E feliz. deves questionar um bocado isso, se tivesses continuado, não é? Onde é que E estavas se agora? tivesse e pensei Já nisso. estavas com esse momentum, não é? Com essa Exato. força Exato. que estavas. Se Imagina eu se tivesse tivesse continuado. onde é que eu estava hoje? Yeah. Rica! Estavas E depois na ilha também tive um grande momento, tipo, encheu-me o coração. Fui convidado para fazer um espetáculo drag lá. E tivemos uma sala com 200 e tal pessoas para ver o show. Recebi gorjeta em mão de 50 e tal euros, coisa que aqui nunca acontecia. Ok. Por exemplo, na América são poucos os bares que pagam cachê, Uhum. porque elas recebem bué papel do público, recebem bué Ok. tips, bué gorjetas, né? Cá em Portugal não é assim. Só se fez a sorte de teres um camon, já me aconteceu ter camons a darem-me 20 euros em palco, mas tipo, era aquilo só. E na terceira tive uma plateia de 200 e tal pessoas a aplaudirem-me de pé, a gritarem, a darem-me gorjeta boa, até porque imaginem, em Lisboa, mais depressa vejo alguém a dar gorjeta em Lisboa do que propriamente na terceira. Isso porque eu também já trabalhei em restauração lá. Ok, sim. E portanto ter tugas a darem-me gorjeta, tipo, subiu-me bué o ego. Subiu bué o ego. E pá, fui super bem recebido. E se calhar foi das atuações que mais marcou, porque estava na minha ilha e sempre foi um sonho meu. Sempre pensei, ok, eu quero poder atuar na minha ilha. E foi por tal a aceitação, tudo. Excelente. Isso só significa uma coisa. Temos que abrir um bar de drag queens ali Aqui, na casa naquela, nossa. na terceira, naquela curvinha onde tinha um. Havia um bar de Lá drags? Não, havia lá um bar só. E, Ok. portanto, nós vamos destruir aquilo tudo e vamos construir um novo. Pá, isso era Epá, top. Isso era bora. top. Bora. Achas que dava? Ou aquilo foi one time thing? Era estreia? Era novidade? Eu acho que é isso. Eu acho que Só ali foi tudo foram bem. porque pá, eu era muito falado lá. E portanto, também haviam outras drags, bem que eles estavam a fazer drag pela primeira vez. Mas havia muitas pessoas que já me conheciam e havia muita curiosidade sobre aquilo que era um espetáculo drag. Yeah. Provavelmente se nós tivéssemos repetido o espetáculo para a semana, mesmo que fosse outro, já saíam 100, e na próxima semana já saíam 50 e depois 20 e depois a minha Mas depois mãe. era possível. Mas depois era possível talvez começar a criar um público. Mas sim, pá, a terceira é muito mais são mesmo em sempre números. difícil porque a terceira, tipo, três em cada. Pera. Um em cada três homens são gays, experiência Lá própria. está, eu não. Ok, eu não. O Manel Aí disse-me está. isso. Eu não sabia bem isso. Que a terceira é tipo o céu para Epá, os gays, não é? e também conheço, mas e por isso digo que tu também estás sempre muito na tua e portanto Sim, tu eu estou muito muito fora paralelo desse e mundo, sim, estás muito sim, fora desse mundo. tô. Mas também a culpa não é tua, metade deles não são assumidos, metade deles Ok, têm filhos, têm namoradas e jogam no Angrense. Oh, Atenção, isto não é nenhuma boca. Isto foi a primeira equipa que me veio à cabeça, atenção. Podia ser uma boca, E podia ser uma provavelmente a indireta. única que aqui conheço, ou se calhar Exato, nem existe, mas deve haver uma prainhos, equipa deve haver chamada uma Angrense. prainhos. Deve haver uma Deve- prainhos. Exato. E portanto, lá está. E se tu fores a ver bem, gays assumidos e bem resolvidos ao ponto de estarem num bar LGBT, se bem que não era necessariamente preciso ser um bar LGBT para ter espetáculos de drag, né? Sim, Mas a esse ponto existem muito poucos. ok. E portanto na ilha acho que não ia ter muita saída. Até porque a heterossexualidade é uma cena muito frágil. E só o facto de ter uma drag queen num bar, por exemplo, olha, fui convidado para ir a Twins em drag. E pagavam um bem, mas lá está, senti que a minha arte não ia ser valorizada e não fui. Porquê? Pá, porque lá está, ia ser visto como uma cena promíscua, ia ser, para começar, eles não me deixavam fazer espetáculo. Ou seja, eu como drag queen, e é uma cena que hoje em É dia isso que o drag falta queen faz, em né? Portugal, é espetáculo. Ou seja, tens música, entras em palco, atuas, sais. Pelo menos é assim que eu gosto de fazer Sim. o meu drag. Hoje em dia tu vês as drags simplesmente numa discoteca, enquanto passa o som, elas estão lá tipo a dançar e a Ok. abanar o rabo. Ou seja, eu chamo Go-Go Boys de peruca. Porque para mim, na minha opinião, ser drag é mais que isso. E o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de preparar um espetáculo com início, meio e fim, gosto de preparar outfits, porque lá está, eu levo muito a minha componente de ator para o mundo drag. Yeah. E não é que seja melhor ou pior que os outros, mas é a minha maneira de ver o drag. Eles lá queriam que eu tivesse a fazer animação, ou seja, uma roupinha bonitinha, só tipo exato. a dançar, a dar shots, e essa não é a minha cena. Uhum. Como é que servir à mesa? Coisas assim, não?
Não há mesas na Twins, mas sim de género e Por acaso nunca fui à Twins, nunca fui à as Twins. fotos. Não perdes nada. Quem disse isso? Exato. Olha, e também foi uma das cenas que me fez pensar no final do mês. Se calhar devia ter aceito os 200 euros. Pois, para dar dinheiro. Mas não me arrependo, porque lá está, eu fui atuar ao museu, num sítio onde as pessoas pagaram para me ir ver porque queriam ver, Yeah. ok? É diferente do que tu ires a um bar e de repente ter lá uma trava Exato. e não. E, portanto, E eras só tu no museu? Ou havia mais? Não. Havia eu, o Jorge Pessoal da terceira? e pessoas que eu não me lembro o nome, mais 2 pessoas. Pessoal Sim, da terceira? pessoal da terceira. O Uau. Jorge está muito também por dentro desse mundo, vê muito RuPaul's, mas também foi a primeira vez que ele fez drag. Os outros 2, porque eu fui a uma companhia de teatro, ok? O teatro, a sala. Sim, eu sei. E eles quiseram fazer uma cena diferente dessa vez, ou seja, nós, os 4, fizemos essa parte do drag e os outros fizeram uma cena dedicada a fados, mas até foi noutro palco. Foram tipo 2 espetáculos à parte. E as outras 2 pessoas eram atores do grupo e que decidiram tipo, olha, bora fazer uma cena diferente. Isto é lá em cima, não é? É tudo lá em Pronto, cima. isto são os nossos vizinhos lindos lá de cima que estão. Eles decidem, às vezes às 9 da manhã também, às vezes às 9 da manhã ou mais cedo. Mobília, epá, isto não está bem assim. Arrastam mobília, exatamente, meu. Eu, no meu espaço onde eu trabalho em São Carlos, tenho uma vizinha que, pá, ela deve fazer mudanças o dia todo, ela deve ter algum problema, e então para preencher o seu vazio muda a casa todos os dias. E então às vezes estou a fazer consultas de tarot, sim, porque eu também sou Sim, dessas. E vamos falar nisso. E lá a senhora arrastar mobília. Epá, é preciso. E Aquela depois os putos cômoda não está saltam, bem depois- ali. Não está, Não vou tá. mudá-la. Tem de Vou ser. mudá-la. Não, tem de ser agora. Hoje fica aqui, amanhã vou pôr se calhar naquele cantinho. Se calhar ali não, vou por ali. É o pozinho, Exato. está O pó atrás. também, tens que limpar o pó. O pozinho está atrás pá. que ninguém Claro. vê. Por mim, eu posso ficar ali. Exato. Limpar o Mas, pó epá, todos olha. os dias debaixo dos armários. Claro. Pá, Então, mas é quem é que não terrível. pensa nisso? Mas ainda bem que falas de tarot, porque tu agora lá na terceira abriste um salão. Sim, O salão de eu maquilhagem. e a Carla. Tu e a Carla. Ok. Exato, a Carla que é uma cabeleireira, eu faço maquilhagem e tarot. Que é mesmo ali em Angra. É em São Carlos, Ah, mesmo em frente à ok. escola profissional. Ok. Portanto, ok, é quase ok. em Angra, estamos tipo Sim. nem 5 minutos de Angra, mas longe de todo o E caos, estás sempre com a grande trabalhar. parte de estacionamento. Estás Graças a sempre a Deus. malhar, sempre Sim. a malhar. Sim. Especialmente no tarot. Porque Ah, é? a maquilhagem é mais. Sim, porque a maquilhagem é mais sazonal. Ou seja, sazonal. Sim, também é sazonal, mas o que eu quero mais até dizer é: eu faço maquilhagem aos fins de semana, que é quando as pessoas têm eventos na sua grande maioria. Durante a semana, quanto muito relacionado à maquilhagem, dou formações, dou workshops. Ok. Agora, o tarot é uma cena que me funciona durante toda a semana, portanto até é aquilo que eu faço mais. Imagina, uma pessoa maquilha-se para que tipo de eventos? Um casamento, batizados, uma pessoa, digamos, normal, dou também a pessoa normal, a palavra normal, tem o quê? Um casamento por ano, mais um batizado e mais um jantar, ou seja, quanto muito maquilha-se 3 vezes por ano. Agora tarot já não tem a ver com esse tipo de... Por isso é diferente. Sim. E consigo ter mais trabalho nessa área. Ok, e maquilhagem é mesmo a tua cena, tu adoras maquilhar. Quer dizer, Sim. no Drag Queen fazes maquilhagem. Sim, maquilhagem. Portanto, maquilhagem Mal feita, sempre mas esteve lá, fazia. né? Sempre teve presente. Há Sim. anos, talvez seja a coisa que está mais presente desde que sim. mais do que o Drag Queen é a Mas se maquilhagem me que está lá. perguntares o que é que me realiza mais, diria-te o tarot. Porque Ok. o tarot para mim, a maneira com que eu trabalho com ele não é uma adivinhação barata do isto vai-te acontecer ou aquilo vai-te acontecer. Para mim o tarot, eu uso o tarot como uma ferramenta terapêutica para ajudar as pessoas. Até muita gente chega lá e quer saber o futuro. Começa a sacar das cartas, ou mesmo às vezes antes de sacar das cartas percebo, não, tu nem estás bem resolvido com o teu passado, porque é que queres saber do futuro? Para ainda ficares mais no lodo mental. Não, Ok. vamos aqui tentar perceber o teu passado, quais são as gavetinhas que tu precisas de fechar. Tu a ver que se passou isto e isto, e que essa pessoa te fez isso. Sim, exato. Eu tenho muitas questões, pá. Porque eu sou muito cético. Uhum. Eu sou muito cético. E estou menos cético, muito menos cético agora, por causa de histórias que aconteceram à minha mãe ou que contaram à minha mãe, whatever. Uhum. Mesmo de ghosts, Uhum, fantasmas, sim. ghost stories, que eu, para mim, isso era óbvio que não. Tão reais quanto tu, olham Epá. atrás de ti. Ok. Eu era super cético em relação a isso. E depois dessas histórias, pessoas, eu podia ver na net pessoas a dizer cenas, mas É sempre a net. Yeah. Exato. Não Agora, se confia. 20 pessoas que confio, pá, é um bocado chato. A agulha. E tive que comer, pronto. E agora também, recentemente, há uma cena de agulha. Pões uma agulha com um fio branco
para ver quantos putos é que vais ter. Mas isso já é bué Mas antigo. isso funciona ou não? Pá, eu não sei por experiência própria, mas todas as pessoas que me falam nisso, tipo, acertou. Oh, meu Pá, Deus. pois a merda é mas- essa. É que é é uma amiga da Emma, uma pessoa que a Emma conhece, que me fez isso. E dava sempre 3 rapazes. Uhum. E sempre ela fazia, a agulha ia para a frente e para trás, depois parava, fazia outra vez, para a frente e para trás, outra vez para a frente e para trás, outra vez parava. Portanto, 3. Fazia outra vez e deu-me sempre a merda, a puta deste resultado. Sempre. E eu comecei a fritar. A Emma não dá nada, portanto acho que não vai ser com ela. Estes 3 Ficas putos não feliz são por com isso, ela. Emma? Vamos ver. Ela por agora está bem com isso. Há muito para adotar também. Exato. Exato. Talvez seja isso que vai acontecer. Eu acho Ou que é inseminação infértil. artificial, ou Exatamente. infértil. Exato. Vocês vão arranjar Estou uma em querer, barriga de estou em aluguel. Ai, lá Não vem ela. percam o próximo episódio. Pelo menos não vão sair da minha vagina. Pronto, não vais ficar esgaçada. Já é um bom começo. Não vais ficar toda esgaçada. Pá, e essa amiga da Emma diz que também a todas as pessoas mais adultas que fez, que já têm filhos, que lhes fez, deu sempre a mesma Sim. merda. E pela ordem certa. Pela ordem certa, é a mesma ordem. E A isto, ordem is a boa. Mas sabes qual é a ciência disso? Não, faço. O teste da agulha é um oráculo também. Um oráculo adivinhatório. Ou seja, funciona com energia. Ou seja, Sim. com a mesma energia com que funciona o tarot. Estás a perceber? Ok. Portanto, acaba tudo por ir dar ao mesmo. E falar disso com cético já é sempre difícil, mas o universo Pois é, põe ao nosso dispor precisamente esses oráculos, esse tipo de ferramentas que nos permitem adivinhar algumas coisas de um ponto de vista, pelo menos para mim, que é como eu uso, de um ponto de vista terapêutico. Não sei até que ponto é que o teste da agulha é terapêutico. Nesse caso, já diria que é mais uma adivinhação barata, mas funciona da mesma maneira que o tarot. Portanto, dizer, na minha perspectiva, que ok, acredito no teste da agulha, mas não acredito em tarot, por exemplo, uma coisa é dizer, não acredito no tarot. Porque há tarólogos e tarólogos, como há médicos e médicos, e afins, e cada pessoa tem a sua própria interpretação. Mas sim, são oráculos. Pois, é um bocado aquela cena do porque é que há tantas religiões, provavelmente é só uma e o pessoal, não é? Uhum. Talvez haja um Deus ou whatever e pronto. É um bocado a mesma coisa, é Sim. tudo a mesma energia, É né? toda a Tudo mesma energia coisa, que funciona para nomes dar diferentes, respostas. com Exato. outras técnicas. Exatamente, tipo, até porque há outras agulhas. maneiras. Há cartas, há agulhas, há runas, Yeah. que são tipo pedrinhas, Yeah. por exemplo. Às vezes, se calhar já te aconteceu o facto de tu olhares para as horas e vês sempre. Imagina, acordas todos os dias às 3 da manhã, vais ao relógio e vês 3 da manhã, ou então olhas para o relógio e são sempre, por exemplo, 11 Isso e 11. acontece-me. Pronto, isso também é um oráculo, é uma mensagem que está-te a tentar ser passada. Oráculo, se calhar, oráculo não é bem a palavra, mas lá está, é o universo a tentar dar-te respostas. E depois, tu podes ir à procura dessas respostas ou podes simplesmente ignorá-las. Depois vai ao Google e escreve, por exemplo, lá está, o número que tu vires ou afins, por exemplo. Se calhar também já te aconteceu, estás sempre a deparar-te com o mesmo número ou numa matrícula, depois olhas para uma casa e vês esse mesmo número, lá está, isso são oráculos, é o universo também a tentar entrar em contacto contigo. Isso de uma maneira mais orgânica, ou seja, o universo quer mesmo entrar em contacto contigo. Quando tu vais a uma consulta de tarot, por norma, isso partindo do pressuposto que nada acontece por acaso, também foste lá por algum motivo, ok? Mas já foste mais tu que foste à procura de respostas quando vês esse tipo de coisas na rua, por exemplo. Pá, eu não sinto que nada disso me acontece, lá está, não acordo a essas horas nem nada, portanto eu devo estar mesmo, lá está, depois também há um bocado disso, não é? Há pessoas que estão mesmo desligadas disso, Sim, há tipo, pessoas não que estão- veem, pode Sim. acontecer, mas não Sim, veem, sim, sim, portanto sim. são céticos e não veem, Exato. não pensam que pode ser não sei o quê, não, pensam que é só uma coincidência, pensam que é não sei o quê e descartam completamente logo. E portanto talvez também acontece menos. Essas pessoas, pois. sim. E nem todas as pessoas estão cá, mais uma conversa um bocado estúpida para pessoas céticas, mas nem toda a gente está aqui com o mesmo objetivo. Aliás, no fundo, estamos todos cá com o mesmo objetivo, mas em cada vida, em cada encarnação, com objetivos diferentes. Quando É eu uma falo disso, acredita- eles acham que eu sou maluca. Exato. Não, eu percebi, também me estou a sentir maluco. Não, é maluca. Mas não, o Mateus é um homem da ciência, se bem que estou línguas, né? Mas é um homem da ciência. E em cada encarnação estamos cá com um propósito. Se calhar o meu já é mais uma evolução espiritual, como por exemplo a Emma, e que está a perceber, já estamos mais despertos para esse tipo de situações. E não por estarmos mais evoluídos a outros, mas por estarmos com missões diferentes. Se calhar, lá está, se toda a gente nascesse tão pouco cético quanto eu ou quanto a Emma, por exemplo, não havia os homens da ciência que são tão precisos. E nem é que ser um homem da ciência não seja... Ou seja, não é impossível que seja um homem da ciência e ao mesmo tempo acreditares nesse tipo de coisas. As duas coisas podem se complementar. Mas por norma é sempre preciso haver o outro lado da moeda para haver equilíbrio.
Emazinha, tens alguma coisa para dizer? Não sei. Espera, não tem som. Estávamos Não, agora não aqui a tens pôr som. um microfone à Emma. Fala. Não sei, já está? Já. tá. Já tá. Olá. Aqui teve. Tudo Não pau. sei. Acho esta conversa muito interessante porque muitas das vezes eu penso, nós temos uma missão e temos uma cena aqui para fazer e não sei o quê, mas tipo, às vezes eu falo sobre isso e tipo, a conversa descamba sempre, é tipo, ninguém acha que. Pronto, já acham que eu estou a És dizer uma coisas maluca, né? disparatadas. Tipo, acho isso muito engraçado porque é uma maneira diferente de acreditar. Tipo, não acreditas num Deus, não acreditas num coisa Sim, específica. e isso É não está simplesmente, ligado à tipo, religião, isso não está nada exato, ligado não à tem religião. nada a ver. Exato, é uma coisa completamente diferente e eu gosto muito de acreditar tipo, de renascer e ter outras vidas e eu acho isso muito interessante. Acho muito giro. E há histórias muito giras Muito que tu podes pesquisar sobre pessoas que. Porque o processo reencarnatório não é igual para todas as pessoas. Há pessoas que ficam, digamos, mortas 200, 300 anos e há pessoas que morrem e, tipo, em 20 anos estão cá. E há histórias, imagina, de pessoas que morreram, e com muitos mais postos que eu vou contar, mas que morreram de uma determinada maneira. Há cenas que comprovam a vida daquela tal pessoa. Imagina, vou a um médium, por exemplo, e ele faz-me uma regressão, uma vida passada, através da hipnose, diz-me: foste pessoa assim, assim, morreste assim, assim, assim. E de repente a pessoa começa a pesquisar a vida dessa pessoa. Isto não acontece quando, imagina, se eu tivesse sido alguém famoso naquela altura porque havia mais documentação, não era só uma pessoa do Zé Povinho, né? E realmente começaram a perceber, tipo, desde mesmo as marcas no corpo, mesmo os sinais, a própria maneira com que morreram. Imagina, morreram com a garganta cortada e tem ali efetivamente uma cicatriz que nunca conseguiu perceber bem porquê. Por exemplo, pessoas que morreram afogadas e têm um pânico à água. Exato, E em regressões que fazem, tipo, por exemplo, vi outro dia no programa, já foi há meses, no programa da Fátima, que eu não vejo, mas por acaso estava a fazer zapping, e há lá uma hipnoterapeuta que estava a fazer uma cena, uma miúda, não tem nada a ver com vidas passadas, mas é para também verem os efeitos que a hipnose tem. E a miúda era pequena, tinha tipo talvez uns 10 anos, menos até se calhar, e a miúda tinha tipo um pavor a cães, mas tipo, ela via um cão, passava-se, por mais pequeno que fosse, a miúda passava-se completamente. Eles foram fazer a terapia com a tal hipnoterapeuta e depois de umas sessões a miúda conseguiu ir ao seu subconsciente. Se calhar para ti, se começares por aí é mais fácil, porque já está mais ligado à ciência e foi ao seu subconsciente e não a uma vida passada. Foi ao seu subconsciente e contou, porque não é o hipnoterapeuta que vê, nós é que contamos aquilo que estamos a ver, e viu-se quando ela tinha, acho que era 2 ou 3 anos, um cãozinho pequenino chegou ao pé dela, ela estava a comer uma bolacha e roubou-lhe a bolacha. A miúda com 2 anos ganhou um trauma gigante por causa disso, e uma cena que ela obviamente não se lembrava o que é que tinha sido, e após a terapeuta ter descoberto isso, começou a trabalhar, fazê-la perceber, porque às vezes o truque para nós quebrarmos certos traumas é perceber o porquê deles terem acontecido. Exato. E a miúda ficou completamente curada. Meu, lindo. Por exemplo, eu cheguei, houve uma altura, o podcast do Rui Unas, Maluco Beleza, foi lá um hipnoterapeuta ou um. Acho que será esse mesmo o nome, não sei se é mesmo hipnoterapeuta, mas pronto, que faz, põe o pessoal em hipnose, em transe e fala com eles e o pessoal diz-lhe tudo e fica. E isso para ti já é mais fácil de. Quando eu cliquei no vídeo estava um bocado naquela do yeah, sure. Mas pesquisei o gajo, pesquisei cenas, pesquisei bué vídeos, houve uma altura que tive a ver bué vídeos disso e convenceu-te. E convenceu-me que sim, que realmente pode aí haver alguma coisa. Obviamente que o subconsciente tem efeito na tua vida futura, obviamente. Sim. E a psicologia explica-te isso, isso é super científico. Exato. Agora, aquele tap into subconsciente e pôr o pessoal em transe, isso é que eu estava na dúvida, mas convenceu-me bastante mais. Vi pessoas que não tinham nenhuma razão para duvidar. Acho que uma destas coisas, a melhor maneira de começar a acreditar nisso ou começar a perceber isso é acontecer com alguém, não só que tu confies plenamente, ou contigo. Exatamente. Quando vês na net, pronto, agora pode ser sempre um show, pode ser sempre para likes e para vídeos. Exatamente. Como muita coisa é. Agora, isso de hipnose, etc. Ok. Sim. E é mesmo através da hipnose que tu vais, por exemplo, a vidas passadas, porque as nossas vidas passadas também estão. Estás a ver a Deep Web, que tem bué de camadas. Sim. Se calhar o que te aconteceu quando tinhas 2 anos está tipo numa camada mais leve, digamos. Se calhar aquilo que te aconteceu na tua última vida ou há 5 vidas atrás já está bem mais lá para o fundo. Não que necessariamente seja mais difícil de ir lá por causa disso, mas está tudo guardado no nosso subconsciente. Todas essas informações estão no nosso ADN, está tudo cá dentro, e é partindo desse mesmo pressuposto de que a tal hipnoterapeuta conseguiu viajar até aos 2 anos da miúda, que se chega a outras vidas. É basicamente escavamos mais e chegamos lá.
Yeah. Agora, se calhar é mais fácil nós acreditarmos nisso, porque depois efetivamente os pais disseram: não, sim, lembro-me desse episódio, ela chorou bué, e pronto, temos aí tipo a confirmação. E aconteceu, o pai lembra-se. Agora uma vida passada já é mais tipo, difícil. como é que confirmas isso, não é? Exatamente. Por isso é que é importante experienciar e viver, estás a perceber? Yeah. Até porque a nossa mente depois tipo também nos sabota um bocado, porque é de género, ok, eu vi, eu senti, mas até que ponto é que não sou eu a imaginar ou a fantasiar? Estás a perceber? Yeah. Portanto, também é importante ter a crença e ir para lá completamente aberta à informação que vamos receber. Mas também, lá está, a hipnose é uma terapia. Portanto, também não acredito que deva ser feita, digo eu, também não estou por dentro do assunto, mas só porque sim, estás a perceber? Por norma, as pessoas que procuram hipnoterapeutas é porque têm alguma questão para resolver, ou têm traumas dessa vida, ou têm medos, ou situações que precisam de saber porque é que estão lá e conseguem as tais respostas através de. Yeah. Por que é que será que tenho medo do escuro? Por que é que será que eu tenho medo de andar em cima Não, das tu tens pontes? medo de bué coisas, Sónia. É verdade, eu não sei os vossos signos. Carneiro. Carneiro. Capricórnio. Pois é, tu és Capricórnio na sua totalidade. Tu. Caranguejo. Caranguejo! Eu sabia que tu eras caranguejo. Yeah. Eu sou Sagitário, mas com Lua e ascendente em caranguejo. Seja o que é balança? Não, sou touro. Touro. Pá. Adoro touros. Ok, então Touro e signos, Capricórnio, né? ok. Exato. Adoro signos Touro e também. Touro e Algum de vocês Capricórnio sabe o dá? vosso ascendente? Tu não Eu sabes sei o meu certeza? ascendente, Sei, eu sou mas ascendente em escorpião. Ui, eu adoro touro com ascendente em escorpião. Adoro. E tu? Eu sou ascendente em caranguejo. Oh, amiga, como é que tu lidas contigo? E quantas vezes é que choras por dia? Isto é muito bom. Yeah, ways. Isto é muito Sónia. Olha, vai começar a chorar agora. Yeah, vai Não, começar. eu percebo. Porque eu, por exemplo, tenho uma mistura muito interessante. Eu sou Sagitário, que é tipo o signo mais expansivo. Ou seja, é quem vocês estão a ver aqui, quem está a falar, ou seja, aquela pessoa que fala e comunica e super. Faz mal estalar os dedos. Tipo, e, tipo, Tenta só não bater muito na mesa. eu acho que vou fazer isso há horas. Na boa. E tipo, super expansivo, super comunicador, super aventureiro, bora. Depois no meu interior, porque eu tenho Lua e ascendente em caranguejo, é tipo o maior drama, a pessoa mais sensível, chora bué. Então é que imagina, se calhar para ti chorar em frente a pessoas, pode não ser, mas se calhar para ti chorar em frente a pessoas não tem assim tanto peso. Eu, com o meu lado de Sagitário, para chorar tenho tipo fechado na minha bolha e sou bem sensível por dentro, mas exteriormente tenho todo esse lado de. Por isso é que falar sobre signos, pá, é muito relativo. E muitas pessoas deixam de acreditar em signos por causa dos horóscopos e por causa da Maria Helena. Tipo, não, é um horóscopo. Tipo, é uma previsão geral. Tipo, imagina, estamos num mundo com 7 bilhões de pessoas. Acham que, por exemplo, aquele 1 bilhão de pessoas que é Capricórnio hoje vai receber uma boa notícia acerca de dinheiro. Não, há pessoas que vão estar a receber boas notícias, há pessoas que vão estar a enterrar a mãe. Tipo. Portanto, é verdade. Portanto, tipo, não vamos aqui generalizar. Algumas cenas batem certo, algumas por acaso, outras não, mas não. E acho que é o facto de haver tipo os horóscopos e afins com um bocado. Essas coisas são feitas para a pipoca, não é? Exato. E depois, por exemplo, tu certamente conheces outros Capricórnios, ou se calhar não, porque tu não perguntas os signos às pessoas. Exato. Mas que serão certamente muito diferentes de ti. Por exemplo, eu, usando o meu caso, eu sou um Sagitário super expansivo, interiormente sou super trouxa. Olha, trouxa é a palavra do signo caranguejo. Trouxa. Obrigada. Estamos juntos, amiga. Estamos juntos. E a criança não, a chorar. exato. Uma criança. Nós metemos-la na casa de banho e fechamos a porta, que é para ela não nos chatear. Certeza que não é o caranguejo. E, por exemplo, depois o ascendente vai mudar imenso, porque se for uma pessoa com, por exemplo, ascendente, se for Sagitário como eu, mas com ascendente, por exemplo, em Touro, dificilmente faz essa pessoa a chorar. Choras muito? Epá, não. Cara, só se for a rir. Mas tu tens ascendente em Escorpião, portanto tu até podes não. Ou seja, deves viver as coisas muito intensamente, podes ter dificuldades em passá-las cá para fora, porque o teu lado de Touro, que é terra, vocês dois são. Vocês dois são terra. Vocês dois são terra. Tu choras facilmente? Não, okay. de todo. E não é por tentar não chorar, é só mesmo. Não consegues. É só quando mas tu morre tens família. em balança, quase quando morre família. Como é que eu descubro essa merda? Tens que pôr a tua. A Inês tem uma Sabes a hora que nasceste? 15 para a meia-noite, dia 14 de janeiro. Epá, ainda por cima sabes. Então tens de fazer o cálculo. Como é que nunca fizeste isso? Este 15 de janeiro. 14, ok. Sou de 15 de dezembro, quase tínhamos um mesinho de. Um mesinho não, porque tu és de 98, né? Eu sou de 98. E perdi um ano, burro. Por isso é que a gente se apanhou. Pois.
Mas, por exemplo, o próprio ascendente altera bué as coisas. Por exemplo, a Vênus. Porque, imagina, quando tu dizes sou Capricórnio, estás a falar do teu Sol. Ou seja, quando tu nasceste, o posicionamento do teu Sol estava em Capricórnio, que é onde está o teu Sol, que é onde está o Sol durante o mês de janeiro todo. Por isso é que quem nasce em janeiro é do signo Capricórnio. Mas tens, por exemplo, elementos como Vênus, que por darem menos voltas à Terra, acho que não é por darem menos voltas, mas por em períodos diferentes, em velocidades diferentes, faria muito. Portanto, e depois tens o posicionamento da tua Vênus, o posicionamento de Marte. Vênus fala da maneira com que tu comunicas, da maneira que tu sentes, como é que te entregas ao outro. Marte fala Mercúrio fala tipo sobre a tua comunicação. Marte é mais ligado, por exemplo, à parte sexual, por exemplo. E imagina, tu podes ser Capricórnio, e certamente teríamos esses planetas todos em aspectos completamente diferentes, o que daria origem a uma pessoa completamente diferente. Mas depois a minha merda é, ok, isto é tudo muito giro, mas isto, pronto, não é científico. Portanto, não se conseguiu chegar a isto por meios científicos. Agora, como é que se percebeu mas por que meios por exemplo, de comparação, de investigar pessoas e perceber, não, de facto, quem tem isso aqui tem esses comportamentos, que é como se faz muitas coisas em psicologia. Não é às vezes pela pura ciência, é pelos testes, é pela análise, é pelo termo de comparação. Ok, se temos, imagina, 1000 e tal pessoas com este posicionamento em aquário e essas 100 pessoas as mesmas têm experiências muito parecidas a nível amoroso, têm maneiras de lidar com a traição muito parecidas e não sei o quê. Ok, não há... Até que ponto é que é super científico? Se calhar não é super científico, mas já há alguma ponta de... Bem, isto dava para falar durante a hora. Sim. Eu tinha uma questão. Eu tive um professor de estética. Ele só dava... Estética da arte, pronto. Mas era mais geral. Era mais geral. Só que, pronto, ele nem sequer dava estética da arte. Ele o que falava era sobre os horóscopos e etc. As aulas todas as aulas. E ele disse uma coisa. Eu não sei se isso afeta, se a lua afeta alguma coisa, as energias. Sim. É que ele disse afeta o mar, afeta a terra, portanto, como é que não nos ia afetar a nós? Exato. O que ele estava a dizer é que provavelmente a maneira como nós vemos, por exemplo, todos os horóscopos e esses ascendentes e isso tudo, todos os signos, sim. Isso vai mudar nos próximos anos. A maneira com que vamos ver? Sim, como é que vamos poder avaliar. A lua está a fugir, não é? Porque a lua está-se a afastar. Sim, ou seja, as energias vão ser diferentes. Sim. Porque lá está, nós todos sofremos da influência da lua. Portanto, a lua indo para um sítio diferente, isto falando num português quase arcaico, sim, afetaria. Da mesma maneira que, por exemplo, em noites de lua cheia, há signos, por exemplo, Caranguejo é regido pela lua. Começa a tomar atenção à lua. Não sei se já tomas, e começa a perceber, por exemplo, a influência de lua cheia. Para mim, lua cheia, tipo, à noite, sobretudo, é para deprimir e para estar tipo, bué na bad, por exemplo. Mas depois, lá está, pode haver lua cheia enquanto esteja melhor, porque os outros astros estão a ter influências diferentes. Mas a lua tem muita influência sobre nós em cada signo. Por exemplo, nós caranguejos temos muita influência da Lua. O planeta de Capricórnio, o planeta, digamos, regente de Capricórnio é Marte. Portanto, se calhar tu até sofres, apesar de sofreres influência da Lua também, e muita, se calhar sentes mais influência de Marte. Ok. Tu és Touro, o planeta de Touro é... Não sei. Faço ideia. Sim, mas muito giro, porque a Inês também gosta muito de ver essas cenas do horóscopo. Então há Ela pouco tempo estivemos a ver isso e estivemos a ver outra vez E até houve uma vez que estávamos a ver que havia que ia acontecer qualquer coisa num dia específico. Era qualquer coisa com a lua, sim. Como assim? Era um dia 10, que já passou, a lua, agora de janeiro. Sim, de janeiro. Houve um eclipse, né? Acho que sim, exatamente. E nós tivemos que mexer connosco. A única coisa que me aconteceu sim. foi o hambúrguer não estava bom, lembra-se? Foi a única coisa que me aconteceu. Não, a gente leva as cenas muito à letra e às vezes as mudanças não é tipo alguma cena assim física que a gente manifesta. Às vezes é, por exemplo, alguma crença limitante que nós temos, alguma insegurança, algum tipo de padrão que por essa influência se vai aumentando ou perdendo a sua força. E claro que não é instantâneo. Exatamente. Olha, lá está ali. Pau. É uma cena. Exatamente. E por falar nisso, a Sónia, portanto, esse teu professor de estética. Mas ele ainda contava muito mais histórias. E ele era de que signo? Isso não sei. Gêmeos, não lhe talvez. Manel. Não lhe perguntei isso. Ele deve ter dito, certeza. A primeira coisa que ele disse mas escapou-me. Ele falava muito e ele apresentava mesmo em PowerPoint. Era
Eu agora não me lembro o termo certo, mas acho que eram pessoas especiais. Não, já não me lembro também. Crianças indie? Não. Ele tinha vários amigos que cada um tinha tipo basicamente um superpoder. Ou seja, ele estava sempre a contar... em termos de mediunidade? Tipo, ser médium? Sim. Por exemplo, ele estava sempre a contar a história de uma pessoa que ele conhecia que telefonava-lhe e perguntava o que é que eu estou a vestir? E a pessoa adivinhava tudo. Sim. É um tipo de mediunidade. Nesse caso já é uma coisa muito específica, ok? Pois digamos que é mais raro, ok? Todos nós somos médiums, uns mais desenvolvidos que outros. É por isso que a nossa glândula pineal serve. Tem a ver com isso, com a nossa mediunidade. Provavelmente a tua glândula pineal está mais calcificada que se calhar a minha e a dela, portanto a gente conseguimos ter mais essa abertura e ver para além disso, porque lá está, como eu disse, a tua missão se calhar nesta vida não é tanto envergar para esta parte desta consciência, é fazer podcasts. Exato. E ainda bem. Mas e há muitas pessoas com vários tipos de mediunidade e os superpoderes, ele devia dizer superpoderes numa maneira um bocado figurativa, estás a perceber? E tem a ver com a mediunidade, como por exemplo há médiums que a gente chama médiums de cura que conseguem olhar para ti e dizer, olha, estou a ver que tens algum problema no teu rim, por exemplo. Alguns olham, alguns põem a mão e por exemplo tens algum problema no teu rim. Assim desse género, não foi, Sónia? Foi. Eu fui uma, é tipo nós chamamos lá em baixo como é que se chama? Ai. Também não sei o nome. Ai, espera. Branca. Mas ele trabalha com essas cenas? Como é? Um direita. Um direita? Sim. E tipo, basicamente eu tenho uma escoliose e ele tocou-me nas costas e conseguiu ver quais eram as mas só tocar. As vértebras que não estavam alinhadas. Okay. Conseguiu só tocar. Só tocar. Tipo, passou, às vezes nem sequer quase que tocava. Passava só tipo a mão atrás das costas e conseguiu ver. E depois quando fui fazer o raio-x era exatamente isso. Pronto. Nesse caso, até eu posso estar aqui um mate cético, porque ele como tocou e como... Pode ser que sim, estás a perceber? E como a coluna é algo que tu sentes, esse até pode ser dos casos que os céticos vão mais refutar. Ok? Apesar de poder ser completamente, até porque normalmente os indireitas, por experiência própria, têm sempre assim um toquezinho de qualquer coisa. O que é bom, né? Mas há casos muito mais como, por exemplo, rins, fígados, cenas muito mais interiores que tu não. Exato. É super. E, por exemplo, questões de mediunidade, a gente tem muito em televisão, mas o nosso lado cético, porque até a mim acontece, até que ponto é que isso é verdade? Tipo a Teresa Kapoor, ou a cena é que tipo de maneira que ela usa aquele cabelo, aquilo parece tudo show off, é tudo bem ensinado. Mas, por exemplo, e vejo cenas, isso já me aconteceu, tipo, falarem de pessoas que já partiram e tipo, e de pormenores e de cenas tipo, não, tu não tinhas como saber isso. Como é que tu... Sim, exatamente. E às vezes a maneira mais, por exemplo, aqui em Lisboa há muitas mulheres, sobretudo de etnia cigana, que passam por ti na rua e dizem-te, olha, estou a ver que tens uma pessoa assim contigo. E depois tipo elas antes de passarem a mensagem fazem-te acreditar que é ela, ou seja, fazem-te perceber que é mesmo ela, ou seja, dizendo algum pormenor, alguma conversa tua e dela, algum nome com que essa pessoa te costumava chamar, alguma cena íntima, e depois diz a mensagem, tu e fica, ok, essa mulher nunca me viu, certamente não, tenho o meu Facebook, tipo, estás a perceber? Portanto é o que estavas a dizer, às vezes falta-nos até essa experiência. O que aconteceu à minha mãe, ou o que aconteceu que me fez começar a questionar isso tudo, foi uma coisa, não é desse género, não era uma pessoa qualquer na rua, mas sim uma pessoa que não saberia nada sobre a pessoa que estava morta, mas conseguiu identificá-la e conseguiu descrevê-la de uma forma que só nós conhecíamos. E pronto, foi isso que me lixou um bocado. Mas aqui a Sónia, tu tens bué de coisas, não sei como é que não estás a falar bué. A Sónia, por exemplo, sonha todos os dias, absolutamente todas as noites. Eu nunca lembro dos meus sonhos, mente aberta, ou lá o que era, mas e consegues lembrar ao pormenor? Na boa, ela conta e acordo cansada, super cansada, às vezes a suar. Isso é normal, porque o teu cérebro, nós sonhamos sempre, mas de facto tu te lembraste, estás a reter a informação toda. E uma cena é, se tu sonhas todas as noites e se tu te lembras, é porque todos os teus sonhos, por mais estúpidos que pareçam, são super importantes. Porque sonhar, a gente sonha todas as noites. Nós, enquanto dormimos, sonhamos. Quando a gente se lembra de um sonho, que às vezes só acontece uma vez por mês, uma vez por semana, de 2 em 2 meses, é porque aquele sonho, por mais caricato e mais estúpido que pareça, tem ali um significado. A cena é que para nós deve ser super difícil de interpretar. Exato. Esta noite eu sonhei que o Mateus tinha comprado um balde de esfregona e uma esfregona. E eu estava super zangada
porque não percebia porque é que ele tinha comprado a porcaria do balde exatamente igual a que a gente tinha. Bastava as vergonhas. Super chateada. Acordei super chateada. Isso andava de um lado para o outro aqui em casa. Acho que andei o sonho todo aqui em casa de um lado para o outro a tentar perceber, mas porquê? Há aqui 3 baldes agora. 3 baldes. A Sónia não consegue viver numa casa com 3 baldes. Não estava a perceber. Não podes. Mas pronto, cenas bué estúpidas, né? Mas que alguém que esteja por dentro disso provavelmente conseguia, porque isso são mensagens do teu subconsciente. Se calhar, por exemplo, tu és alguém que te estressa muito com tudo e que vive tudo muito à flor da pele e estás a perceber uma pessoa assim nervosa e portanto este sonho é o teu inconsciente a refletir, quer seja por uma questão estúpida, porque se isso acontecesse, digamos, na vida real, tu não tinhas passado no digital ponto, porque começas com um balde, estás a perceber? Mas reflete muito aquilo que tu és com coisas de maior escala e de maior importância, mas reflete num sonho que fala de uma coisa pequena e de uma coisa até um bocado estúpida, por exemplo. Pá, porque eu lembro-me de vocês terem contado isso e o teu professor de estética falava de pessoas assim, que a Sónia uma vez tinha, como é que é? Tinhas chegado nas compras e tinhas chegado das compras e tu e a vossa mãe e a tua mãe arrumaram tudo, mas faltava uma coisa, faltavam as chaves, faltava um telemóvel, faltava uma coisa. Foste dormir e no sonho tu encontraste a coisa. Pois foi. E estava lá. E estava lá. Quando tu me falaste, eu pensei, esta miúda tem sonhos premonitórios, ou seja, sonhos que preveem o futuro ou que dão respostas. Mateus, não voltas a comprar o balde. Isso é um tipo de mediunidade. Porque, por exemplo, há aquilo que a gente chama de videntes, que prevêem o futuro acordados. Há outros que é através do sonho. Outros através da meditação. Opa, era uma lata é de atum e estava por baixo do banco do carro. Estava mesmo. E estava mesmo. Se calhar a ciência podia justificar isso como ela certamente disse-lhe, exatamente, deve nem estar ali. Provavelmente não, porque isso é que é o ser premonitório. Eu fui para a cama todas a as pensar respostas naquilo. que tu recebes é do teu subconsciente, mas a ciência provavelmente explicaria isso como ela, apesar de não se lembrar, deve ter visto mesmo a chave lá e depois só se lembrou dessa informação. Enquanto que tu sabes que não viste a chave lá, porque se tivesse visto tinha ido lá, né? Mas é sempre fácil tentar refutar essas cenas. Portanto, lá está, é das cenas que ou acreditas, ou pelo menos já acreditas no benefício da dúvida, ou vais sempre conseguir arranjar uma alternativa para. Exato. Bem, esta conversa vai longa porque é boa e nós tínhamos um jogo para fazer, mas não vamos fazer porque foi bom. Já vamos aqui. 10 out of 10. Já vamos numa hora. Antes disso, tenho 2 perguntas para te fazer. As perguntas mais importantes até agora. Pois é. A primeira, que esta vai ser o primeiro convidado a quem vamos perguntar isto. E vamos perguntar isto a todos os convidados a partir de hoje. Estás pronto? Estás pronto? Primeiro ouço. Lavas os pés no duche? Sim. Sim. Perna, pé. Pernas não, mas pés lavo sempre. Lindo. É ao contrário. Lava as pernas, mas não lavo os pés. Não, por acaso lavo sempre. E porquê é que não passa, já que vai ao pé, porquê é que não passa pela perna? Não sei, tenho ideia que a perna nunca fica suja. Eu acho que é mais por aí. A perna não sua, a perna não... Calções, usas calções. No verão, lavas as pernas. Sim. Olha. Deixa a água cair. É tipo as costas. Não preciso lavar as costas. Tipo, o shampoo cai e passa geral. Exato. Eu penso bem nisso. Por exemplo, a Emma lava poucas vezes os pés porque está lá em baixo no molhinho. Está lá é verdade. Está no banho de imersão. That's a look. Ok, pronto. Nós temos que saber falta isto. uma muito importante. E outra que também é importante, que é que esta foi a Emma que me pediu para eu anotar. Muito importante. Quais são as tuas bolachas preferidas? Isso é muito importante. Olha, gosto de filipinos, mas de uma marca rafeira. Do continente? É do Auchan? Já vi que eles têm Auchan ao pé de casa. Na seção. E comi às argolinhas. Vocês sabem quais são, mas ainda são outras, mas tipo, são filipinos que curto bué dessas. E Oreo também gostava, mas Oreo é um bocado basic. É bem basic. Filipinos é mais. Acho que está fixe. Gostamos muito. Muito obrigado. Tu tens que ser um friend of the show. Tens que ficar de vez em quando. Mais vezes. Olha, eu sempre fui cá. Quando viajas a Lisboa, já sabes. Já sabes a morada. Olha, eu curti bué. Senti-me bem em casa, literalmente, uma conversa. É esse o objetivo da cada passo. Eu acho que depois quando isso sair eu vou ficar com o bebê, porque vou pensar, porra, André, tu só disseste merda. Quando tiveres a ouvir, tipo, somos nós sempre que acabamos com o podcast.
Muito obrigado por terem ouvido. Voltamos para a semana. Vamos ter outro convidado que já temos pensado e já estamos a conversar com ele verão, quando nós dissermos. Sigam-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter. Para ouvirem o podcast, podem nos ouvir no Spotify, no Apple Podcasts, no SoundCloud. Se gostarem muito do podcast, deem 4 ou 5 estrelas. Só 4 ou 5. 5 é fixe. No Apple Podcasts e deixem uma review bonita. Ajuda-nos muito a crescer. Por acaso é mesmo. Aquilo ajuda bem a crescer. Entras no algoritmo logo e o pessoal começa-te a ouvir. Muito obrigado por terem ouvido. E peraí. Visitem também o blog. Visitem o blog da Soniazinha e o site. Olha, a Soniazinha tem lá sonhos. Pois é. Ela escreve lá só tenho um ainda, mas sim. Podia escrever mais isso. Com isso, podias enviar em um livro inteiro. Tchau, André. Tchau, André. Obrigado. Muito obrigado. Tchau.